Esta é uma cena de Soul, um dos últimos filmes da Pixar. Mesmo sendo animação, repare que desde a dinâmica dos dedos indo de uma tecla para outra, até os pequenos detalhes como o movimento dos tendões, tudo parece tão real quanto as imagens utilizadas como referência. Embora a Pixar tenha usado imagens de referência desde o início, seria impossível uma cena com movimentos tão realistas em 1995 para o filme Toy Story. Foram necessários anos de avanços tecnológicos. Então, vamos entender como a Pixar chegou até aqui. Para começar, eles têm um exército de animadores e técnicos. Falamos com 7 pessoas que trabalharam em Soul para saber sobre essa evolução. Vamos começar há mais de 26 anos com a tecnologia de Toy Story. O processo de fazer um personagem se movimentar começa no departamento de modelagem e rigging da Pixar. Whenever you're thinking of a character model before it's rigged, it's in a completely neutral pose. There's no expression on the face. The arms and legs are all straight. And so the controls that we put in rigging lets parts of the body move like you would pose like a doll or a puppet. Para entender melhor, vamos começar com este modelo do personagem Woody. O departamento de rigging vai adicionar o rig, que é basicamente um esqueleto. Neste equipamento, dá para ver todos estes comandos chamados variáveis de animação. Os animadores utilizam para fazer as diferentes partes de um personagem se moverem. A primeira versão do Woody tinha 596 comandos. Pode até parecer muito, mas em 2019, em Toy Story 4, Woody tinha mais de 7.000. Para complicar um pouco mais, muitas vezes um comando é conectado a outros pontos de comando. Assim, se mover um comando na sobrancelha, moverá as rugas da testa. Adicionar mais comandos aos personagens permitiria que eles se movessem com mais nuances. Mas naquela época, a Pixar estava fazendo um rig novo para cada personagem. Isso mudou em Toy Story 2. A Pixar apresentou o Geppetto, que logo se atualizou para Presto, o que permitiu aos animadores reutilizarem rigs para múltiplos personagens. Isso acelerou o processo de animação e deu aos animadores mais controle dos movimentos e expressões faciais. O novo software tinha modelos de 2 e 4 pernas, que poderiam ser alterados de acordo com o personagem. De acordo com o técnico Jared Fung, os leões marinhos de Procurando Dory foram feitos de rigs de cachorros, só que com as patas dobradas. O avanço do Geppetto gerou movimentos faciais mais expressivos como os que vimos em Procurando Nemo em 2003. Para captar as emoções dos personagens, eles usaram filmagens de referência. Sabemos que peixes não têm sobrancelhas ou pálpebras, mas elas expressam muitas emoções humanas. Então, os animadores fizeram protuberâncias em forma de sobrancelhas em personagens como Marlin e Dory, mas replicar expressões faciais significa conectar mais comandos entre si. Dá para ver que os pontos de comando ao redor da boca da Dory estão conectados com os olhos e bochechas, dando a ela um sorriso mais natural. Depois de fazer grandes avanços com brinquedos e criaturas marinhas, os seres humanos se tornaram o próximo grande desafio. O Senhor Incrível tinha 426 comandos primários, 111 comandos secundários de animação para movimentos mais sutis e 1061 comandos de modelagem para tamanho e outros ajustes. Graças ao Geppetto, a equipe pôde aperfeiçoar o Senhor Incrível e depois reutilizar sua base para outros personagens. Para isso, eles usaram filmagens de corpo inteiro como referência. Este clipe onde a animadora levanta essa bola de exercício foi útil para momentos como este, onde o Senhor Incrível levanta um Omnidroid. A equipe não animou apenas um esqueleto rígido. Em cima do esqueleto, havia uma camada de músculos que podia crescer e flexionar, e uma camada de pele que deveria responder de forma realista. Então, a Pixar desenvolveu um novo sistema chamado GUI. Ele permitiu que os animadores vissem a pele e os músculos reagindo em tempo real, permitindo maior flexibilidade e mais controle sobre os movimentos humanos. O sistema gerou avanços na movimentação de partes como os ombros, que eram bem rudimentares nos filmes anteriores. So Buzz Lightyear's shoulder is a ball and socket. Woody's shoulder is just a stitch line. He's got no shoulders, right? That arm just hinges. Mr. Incredible has a big, old, strong shoulder. How you get a trapezius muscle there in the shoulder and how it moves into the pectoral and really complex stuff. Os rigs feitos para os Incríveis foram projetados para que os personagens esticassem mais do que a média humana, já que a mulher elástica teria que adotar muitas formas e tamanhos. Assim como os super-heróis precisavam reagir a forças como a da gravidade, os carros do próximo filme da Pixar também precisavam.
A Pixar ampliou seus limites tecnológicos mais uma vez, com um sistema chamado bloqueio, que fazia os carros permanecerem sempre no mesmo caminho, sem que os animadores tivessem que movê-los quadro a quadro. We had to have our characters be able to follow the contours of the ground without having to animate them, like up and down if it was like a rolling hill. So it's going to move along these things, and then we're going to animate on top of that. Graças ao bloqueio, o Relâmpago McQueen consegue dirigir automaticamente de uma estrada plana até uma estrada bem sinuosa. Isto pode até parecer um avanço específico do filme Carros, mas foi muito importante para um dos personagens mais memoráveis de Soul. Em 2007, os animadores já tinham 150 comandos na face humana, e com isso eles conseguiam dar muito mais emoção aos personagens. Perfeito para um filme como Ratatouille, que é muito ambientado no mundo humano. Todos esses comandos permitiram o complexo conjunto de expressões vistas no Chefe Skinner. Veja a abertura da boca do Chefe Skinner quando ele grita. De acordo com o supervisor de animação Mark Walsh, a tecnologia não teria sido capaz de fazer essa abertura em Toy Story ou Procurando Nemo. Aquele trabalho muscular inovador de Os Incríveis permitiu que Linguini tivesse movimentos mais espontâneos nas cenas em que ele é controlado pelo rato Remy. Quando Toy Story 3 foi lançado, a Pixar já tinha um controle muito preciso sobre o movimento dos personagens. O surpreendente foi que eles quiseram dar um passo atrás. Eles usaram menos comandos, só para melhor replicar os movimentos dos brinquedos que o público já conhecia e amava. If a character has a limited range of motion in its shoulder, what we'll do is we'll basically lock off some of that range of motion, and then that forces you to animate it in a different way. Eles tinham margem para escolher o que manteriam dos personagens antigos e onde poderiam melhorar. A equipe poderia ter colocado 25 comandos em cada sobrancelha do Buzz, mas mantiveram apenas 3 como era no original. No entanto, deram ao Buzz no modo espanhol esses movimentos complicados estilo flamenco. Porém, houve um brinquedo particularmente difícil de animar, e ele era um polvo chamado Estica. Apesar das inovações da elasticidade de Os Incríveis, fazer 8 tentáculos se esticarem ainda era uma tarefa assustadora. We're fighting against the computer. The computer wants to make things that are solid, that are perfect. Mas esse foi um desafio que eles acabaram dominando em Procurando Dory. A parte mais difícil de replicar em um polvo são os tentáculos que precisam se torcer e se desenrolar. Dá para ver as primeiras tentativas com este polvo que aparece lá nos primórdios em Monstros S.A. Em Procurando Dory, Hank também precisava se movimentar bastante e segurar coisas como esta cafeteira. Hank também tinha mais de 350 ventosas em seus tentáculos. Elas eram tão imprevisíveis que tiveram que ser simuladas em um processo onde automatizam os movimentos com códigos, como fazem com fios de cabelo e roupas. Os tentáculos eram tão dinâmicos que quando um se movia, também movia outras partes do corpo de Hank. Eles usaram a base dos tentáculos para Dante no filme Viva, A Vida é uma Festa, e isso gerou uma língua longa e flexível. Dá para vê-lo agarrando objetos aqui no curta-metragem O Almoço de Dante. Mas o maior desafio de Viva, A Vida é uma Festa, foi a música. A Pixar tinha que fazer com que Miguel tocasse violão com precisão. Então, eles prenderam uma GoPro a um violão para que pudessem ter o ângulo mais próximo. Depois, eles imitariam o exato movimento dos dedos e das cordas. Parece muito real. Porém, a Pixar achou que dava para ir ainda mais longe e fez com que tocar música parecesse ainda mais real em Soul, lançado em 2020. Como já era esperado, a Pixar pegou os recursos feitos para o violão de Viva, A Vida é uma Festa, e reutilizou para o contrabaixo da Mirro. We modified it for 4 strings and just kind of repositioned it to work for that. Já para as cenas em que Joe toca piano, eles fizeram mais do que apenas adaptar a música ao áudio. Para cenas de referência, a Pixar capturou John Batiste tocando piano em vários ângulos. Em seguida, Jason Davis e sua equipe de rigging construíram um piano que funciona como um piano digital. Davis inseriu os arquivos de áudio no rig do piano e ele tocaria automaticamente em sincronia com a música. Se a tecla ficasse azul, os animadores colocariam a mão esquerda de Joe. Se ficasse vermelha, colocariam a mão direita. Eles tentaram desenvolver uma simulação de Joe tocando, mas seus dedos eram muito pesados para as teclas do piano. Então, Davis desenvolveu um equipamento de contato para dedos semelhante ao de Viva, A Vida é uma Festa. Assim como os dedos mexiam as cordas do violão, os dedos de Doroteia podiam tocar o saxofone e, o mais importante, Joe podia tocar o piano. When their fingers would
intersect the space where a key was. So it pushes down into the keyboard. It would calculate the proper angle that piano key needed to rotate to make it look like he's pushing it. O piano tocava por si só, mas a mão ainda precisava capturar os complicados movimentos da interpretação. Sendo assim, Joe tinha 292 comandos em cada mão. Isso é quase metade dos comandos que Woody tinha em todo o corpo no primeiro Toy Story. Os técnicos adicionaram variáveis que eles nunca haviam usado antes. Segundo Mara McMahon, chefe de modelagem de personagens, a equipe acrescentou um comando para cada tendão de Joe. But that was something that could kind of capture the tension in his hands as he's playing the piano. So there's a control for each hand just to make a tendon appear if the animator wanted to really emphasize that particular pose. Estes comandos de mão e pulso não serviram apenas para a música. Eles também permitiram flexibilidade. Assim como Linguini em Ratatouille, Joe é alto e magro, e tem muitos movimentos frenéticos que podemos ver nessas cenas onde ele é habitado pela 22. Para isso, Joe tinha 477 comandos no rosto e mais 789 comandos em todo o seu corpo, totalizando 1.266 comandos. Por outro lado, eles limitaram os movimentos em Doroteia para mostrar sua estatura imponente. Eles até removeram piscadelas e acenos de cabeça. It's all in the look, how they, hold their head up and how they just set their gaze upon whatever they're looking at. Mas às vezes, os personagens de aparência mais simples são os mais difíceis de controlar. Os conselheiros parecem simples linhas 2D, mas eram os personagens mais complicados para animar. Doing the counselor characters for Soul was pushing our limits of what we could do, and it turned out amazing. That's building on 26 years of history to get to that point. Terry tinha cerca de 300 comandos e um novo controle de tensão permitiu que os animadores aprimorassem os ângulos, atribuindo um valor mais alto. Isto permitiu que Terry e os Jerrys pudessem fazer os dedos das mãos crescerem. Além disso, eles conseguiam facilmente fazer a transição entre as múltiplas formas de Terry, usando apenas alguns controles, como vemos nesse corrimão ou neste saco de batatinhas. Mas lembre-se, algo tão novo e incomum não poderia ter sido feito sem olhar para o passado da Pixar. O software que construiu Hank e a língua de Dante permitiu que Terry se disfarçasse de formas elaboradas, como em um monitor cardíaco e nesta parede de tijolos. Os conselheiros também não podiam se mover como uma pessoa, e isso foi outro desafio. Since they don't have legs, right? They just slide around on the ground. The closest analogy was actually cars and that kind of stuff. Para que os conselheiros se movimentassem, eles reutilizaram a tecnologia de bloqueio do filme Carros. Quando você se torna tão bom em animar de forma realista, você pode se dar ao luxo de deixar a sua imaginação voar. We're not trying to make things look necessarily perfectly real. What we're trying to do is make sure that the emotions that are coming out of the characters and what they're thinking feel 100% real.